Bem-vindo de volta, aluno. Mais uma aula para te aproximar aí da sua aprovação, te trazer mais conhecimento, que quanto mais conhecimento, mais a gente pode agir de forma ética. Já vamos começar aqui a parte 2 nesse ritmo, tá? A Maria Lúcia Barroco, como eu falei para vocês, é a nossa referência principal. E a gente vai começar essa aula também com ela. Ela vai afirmar que as objetivações éticas fundamentam-se nas capacidades humanas desencadeadas pela praxis. Olha, a gente só pode objetivar, só pode agir de forma ética, porque nós temos várias capacidades humanas que são relacionadas e dadas a nós enquanto homem social a partir da praxis fundante que é o trabalho. As bases ontológicos sociais da ética são sinalizadas a partir do trabalho. É o trabalho que nos dá essa capacidade. A gente já viu isso de certo modo, a gente vai aprofundar de novo aqui. E são 4 as capacidades do trabalho que nos permitem, nos dão a capacidade de agir de forma ética. E atenção aqui, foco total em mim. Não distraia. Olha, isso aqui já caiu em concurso, em várias questões de concurso. Essas 4 características, essas 4 capacidades do trabalho que nos permitem agir de forma ética, ou seja, transitar da praxis econômica, que é o trabalho, para a praxis ética, que é uma praxis que vai muito além aí das nossas necessidades fisiológicas. São elas a sociabilidade, ou seja, esse ato que o homem tem de se relacionar em sociedade. Ora, quando a gente funda o ser social e a gente passa a exercer o trabalho, o homem, inclusive, gente, ele deixa de ser nômade, porque ele passa a ter o controle da agricultura. Já parou para pensar? E quando a gente passa a se fixar num determinado lugar, numa determinada propriedade, isso traz mais relações de vizinhança, de comunidade, de aproximação. Então, isso gera sociabilidade. Universalidade, a segunda característica, capacidade. A universalidade é porque isso traz ao homem essa capacidade que a gente chama de ser genérico universal. Nós nos equalizamos, então não existe um grupo mais envolvido que outro. E isso, claro, vai ter na sociedade capitalista, porque existe uma apropriação desigual e combinada dos frutos desse trabalho. Mas o trabalho nos torna esse ser universal, que tem um domínio, inclusive, sobre a natureza. A consciência, e a nossa consciência, ela é o tempo todo transformada pela capacidade do trabalho, ao mesmo tempo que ela é o que nos permite trabalhar. A nossa consciência é essa nossa capacidade racional de entender processos, de ser intelectivo, racional, de fazer julgamentos, sabe? De analisar, de discernir. E isso advém da nossa consciência, da nossa racionalidade. A quarta capacidade é a liberdade. Eu falei para vocês que para a ética a liberdade é um valor central, tal qual está no nosso código de ética, no nosso projeto ético-político, que o valor ético central é a liberdade. Então, nós temos aqui 4 capacidades sinalizadas a partir do trabalho que vai nos permitir, que nos vai dar a capacidade de agir de forma ética. Tranquilo? Vamos seguindo aqui para mais uma citação que eu acho muito estratégica da Barroco e da Brits, que é o seguinte: enquanto a arte e a filosofia atingem a humanidade, a humanização, respectivamente, pela criatividade, pela emoção e pela busca das raízes da existência humana, a ética desperta o pertencimento dos indivíduos ao gênero humano pela racionalidade de suas indagações de valor
e pelas respostas capazes de orientar valor ativamente a conduta humana na direção de suas possibilidades emancipatórias. Então, lembra que eu falei para você que a arte é uma forma de praxis, a cultura, a política, a filosofia são capacidades também humanas. Você não vê um gato fazendo arte. Eu sei que você ama o seu gatinho aí na sua casa, porque eu amo também o meu. Mas ele não tem esse discernimento filosófico, artístico, o que ele gosta de sachê e de ração e de brincar, porque isso também é instintivo, entende? Então, arte e filosofia são capacidades humanas que também nos humaniza. E, de um lado, a arte pela criatividade, pela emoção, a filosofia também pela busca da existência, das raízes da existência humana, o que somos, para onde vamos. A ética, ela vai mais para despertar o nosso pertencimento enquanto humanidade pela via da racionalidade. Racionalidade das nossas indagações de valor e pelas respostas capazes de orientar ativamente a conduta humana. Então, direcionamento. Ética é direcionamento da nossa ação e direcionamento consciente. Quanto mais consciente é uma pessoa, mais capacidade de agir de forma ética ela tem. Continuando aqui, segundo o Barroco, o sujeito ético-moral é socialmente considerado capaz de responder por seus atos em termos morais, o que significa ser capaz de discernir entre valores. Lembra que a gente falou do valor do bom, do mal, do justo e do injusto? Então, é essa capacidade de discernir entre valores. Uma ação moral consciente, atenção, a gente aprende de forma muito errada ou por uma outra perspectiva que uma coisa é a moral, uma outra coisa é a ética. Lembra da mesma coisa da teoria e da prática. Eles são diferentes? São diferentes. Ética é uma coisa, moral é outra. Mas são irmãos siameses, estão juntos ao mesmo tempo num processo. Porque só é possível agir de forma ética quando eu ajo de forma moral. Mas que moral? Aí é que está a questão, porque moral existem várias e vários valores que podem ir para determinadas morais. Então, ó, uma ação moral consciente, tá? Então, a moral não é uma coisa que a gente fala ruim e a ética é algo bom. Não, não é assim, não é tão maniqueísta essa discussão. Então, a moral ela é processual a ética. Então, a gente só age de forma ética porque a gente age de forma moral consciente, refletida, mediatizada, com escolha entre alternativas. Então, uma ação moral consciente é aquela que o sujeito assume que os outros podem, ó, o sujeito assume, podem ou não sofrer as consequências por seus atos. Ora, se toda ação ela gera uma consequência, você tem que ter noção de como isso impacta as outras pessoas. E quanto mais consciência você tem de como isso impacta o outro, de mais forma ética você agirá. Por isso, a moral supõe o respeito ao outro. Atenção, respeito é uma das categorias centrais do agir ético-moral. E esse respeito ao outro nós chamamos de alteridade, ou seja, é o outro em relação comigo. Isso não significa que você vai ter que abdicar do seu eu, não é isso, mas é respeitar o outro, entendendo as consequências dos seus atos. E a responsabilidade. Responsabilidade tem total relação com respeito, mas é ser responsável. O responsável é justamente uma também categoria central do agir ético-moral. É saber como os seus atos impactam, interferem. Então, quando você respeita e você é responsável, certamente você estará agindo de forma ética, sempre pensando que nós somos pessoas que vivemos em sociedade.
em relação aos resultados das ações para outros indivíduos, grupos e para a sociedade em geral. Com efeito, a ação ética só tem sentido se o indivíduo, atenção, sair da sua singularidade, voltada exclusivamente para o seu eu, e para se relacionar com o outro. É condição para tal. Então, você só pode agir de forma ética quando você ultrapassa as necessidades do seu eu, quando você pensa no outro, quando você tem essa relação de sair da singularidade do que você é e do que você deseja, para pensar o que o outro também quer e o que o outro também deseja, e como que a gente une essas sínteses de desejos, vontades, respeitos, consequências e agires. Então, só é possível agir de forma ética quando a gente sai da necessidade do eu, do singular, e passa, então, a se relacionar com o outro. Inclusive, eu trouxe aqui esse esqueminha, né, para a gente tentar justamente pensar isso. A gente pode pensar que o agir moral, sim, ele está muito aqui. Eu estou agindo de forma moral, ético-moral, o eu. E quando eu me relaciono com o outro, e o outro comigo e vice-versa, porque isso sempre é uma relação dinâmica, é que eu passo a agir de forma ética. Mas não é se relacionar com o outro, com nós, de qualquer forma, de qualquer maneira. Há critérios de valor. E os critérios de valor são justamente o que é justo, o que é injusto, o próprio homem, o respeito, a responsabilidade que a gente acabou de ver. Vamos seguindo? Eu sei que é um assunto um pouco complexo, porque ele é muito filosófico, requer que você faça uma suspensão do que a gente chama de cotidiano, para pensar em várias camadas de coisas do teu dia a dia, de coisas da tua vida pessoal, profissional, porque o tempo todo a gente está se relacionando com o outro. E ao tempo todo a gente precisa ter esse respeito e responsabilidade das nossas ações com o outro. Segundo o Barroco, estamos diante de um ser capaz de agir eticamente, quer dizer, dotado de capacidades que lhe conferem possibilidades de escolher racional e conscientemente entre alternativas de valor, de projetar teleologicamente tais escolhas, de agir de modo a objetivá-las, buscando interferir na realidade em termos valorativos, de acordo com os princípios, valores e projetos éticos e políticos em condições sócio-históricas determinadas. A gente já tinha visto mais ou menos alguma outra citação de Barroco nesse mesmo sentido, e ela reforça que o agir eticamente está relacionado à escolha racional consciente entre alternativas de valor, porque a partir do momento que você escolhe um valor, você anula outro de valor negativo. De acordo com Barroco, por serem dotados de certas capacidades humanas essenciais, como a racionalidade, a consciência, a capacidade de criar valores e escolher entre eles, a gente viu na teleologia também, liberdade, consciência, é que os homens podem elevar-se às condições de seres éticos, o que lhes apresenta certas exigências. Para agir de forma ética, há critérios de valor e há exigências de como agir de forma ética. Sua saída da singularidade, mergulhada nas exigências do cotidiano, do eu, do aparente, do senso comum, do imediato, ou seja, a ética exige sair desse lugar. Para o exercício de atividades mais enriquecedoras do ponto de vista de sua contribuição ética para a sociedade, para si mesmos, requer o atendimento de certas exigências éticas. Quais seriam essas exigências éticas? Primeiro, autodomínio e autocontrole das paixões em função da vontade e da razão. Ora, quando se é adolescente é muito mais difícil, concorda? Tu lembra aí qual foi a última vez que você se apaixonou? Me diga aí, por favor. Eu não tô falando dessa paixão
necessariamente amorosa, tá? A gente tá falando aqui de paixão. Nós, seres humanos, somos seres o tempo inteiro apaixonados. Nós somos movidos, sim, por amor e por ódio. Faz parte dessa parte de quem nós somos. Nós somos seres instintivos, que também somos seres biológicos. A gente não é só ser social, né? Então, requer o agir ético, o autodomínio, o autocontrole das paixões em função da razão, da vontade, dos valores. Então, agir de forma ética requer um controle das paixões. Requer que a gente não seja dominado por sentimentos. Porque quando a pessoa é dominada por sentimentos, é imprevisível o que ela fará. Esses sentimentos levarão aonde? Geralmente a gente costuma ver na mídia, o crime passional, né? O crime passional que a gente chama de feminicídio, de violência contra a mulher. Então, agir de forma ética requer o controle de todas as nossas paixões, da intensidade desenfreada, para que a gente tenha domínio sobre cada ação do nosso dia a dia. A segunda exigência para agir de forma ética é a liberdade, é a autonomia, porque isso nos permite escolher. E escolher é essencial para agir de forma ética. Escolher isso ou aquilo, se você considera aquele ato justo ou injusto, se você considera aquilo bom ou mal. E isso você só consegue escolher quando você tem alternativas disponíveis. Então, isso é essencial para agir de forma ética. A terceira exigência do agir ético é a consciência moral, é a alteridade que a gente viu, que é o respeito, né, ao outro e entender como seus atos geram consequências no outro. A quarta exigência é a responsabilidade. Nós temos que ser seres responsáveis com nós mesmos e com os outros. E é isso que gera, né, a nossa vida, quem nós somos, o que nós queremos, o que gostamos, o que não gostamos. Então, a responsabilidade é uma categoria fundamental da ética, porque isso relaciona muito com o outro, tá? Com o respeito também. A quinta exigência ética é a constância ou permanência, ora, ora, ora. Eu sempre falo para você da importância da constância nos estudos, porque a constância, ela permite rotina, ela permite viver de forma mais inteira e não de forma isolada. Não adianta você apenas ter responsabilidades em momentos isolados, isso não é suficiente, isso vai trazer recortes e fragmentação do teu agir. E eu digo até que é impossível, porque nós só praticamos aquilo que somos e só praticamos o que realmente acreditamos e defendemos. Então você pode fingir num determinado momento, mas isso é insustentável a médio e longo prazo. Então, a constância e a permanência do agir ético, ou seja, constância e permanência no autodomínio e controle das paixões, permanência e constância em ter oportunidade de autonomia e liberdade de escolher entre alternativas, consciência moral, que é a alteridade, respeito ao outro e responsabilidade, tudo isso relacionado é que traz aí essa possibilidade do agir ético moral. Tá? Agora a gente já está mais enriquecido e a gente já pode falar em ético-moral, porque você viu, a gente vai ver ainda mais sobre moral, mas você viu que moral não é algo ruim. Moral é alteridade, é respeito ao outro, também é responsabilidade. Fechou? Bora aqui para mais uma questãozinha? Olha só, com base nas reflexões de Barroco sobre os fundamentos éticos do serviço social, marque verdadeiro, V, ou F, falso, e assinale a alternativa correspondente. Vejamos a primeira.
A ética profissional se objetiva como ação moral, através da prática profissional, como normatização de deveres e valores, através do Código de Ética Profissional, como teorização ética, através das filosofias e teorias que fundamentam sua intervenção e reflexão e como ação ético-política. Sim, essas são as várias formas, digamos assim, da ética ela se realizar, da ética profissional se realizar. Nós veremos em breve sobre isso de forma mais aprofundada sobre a ética profissional, e isso aqui está verdadeiro. A ética, ela é ação moral e através da nossa prática, nós teremos a ética profissional e essa ética profissional ela tá em princípios, em valores que você vai ver que são valores advindos da defesa da emancipação humana. Teremos como se relacionar com os outros sujeitos. Além disso, existe a dimensão teórica, metodológica, que é a parte da teorização da ética. Também teremos toda a parte da intervenção, que é a dimensão técnico-operativa, e a reflexão e ação ético-política, que é o nosso projeto ético-político, é o próprio Código de Ética, a Lei de Regulamentação, que fazem parte de todo o escopo do que é o agir ético-moral na prática profissional. Segundo, a moral profissional diz respeito à relação entre a ação profissional do indivíduo singular, derivada de um determinado comportamento prático objetivador de decisões, escolhas, juízos e ações de valor moral, os sujeitos nela envolvidos, usuários, colegas, e o produto concreto da intervenção profissional, avaliado em função de suas consequências éticas, da responsabilidade profissional, tendo por parâmetros valores e referenciais dados pela categoria profissional, como o Código de Ética Profissional, Código de Ética. Então, essa daqui tá correta, eu sei que são muitas coisas que podem te induzir ao erro, mas é justamente isso. Então, a moral diz respeito à relação, sim, entre a ação do indivíduo singular, entre a ação do sujeito profissional e a relação desse sujeito, com os sujeitos nessa relação, outros profissionais, usuários, e o produto, a ação, o que gera esse trabalho, o que gera esse processo da ação, e é sempre um produto de intervenção profissional. Então, a intervenção profissional, os instrumentos, a ética, não tem como pensar instrumentalidade sem ética. Não tem como pensar a ética profissional sem instrumentalidade, estão sempre se relacionando. Então, essa daqui é verdadeira. Terceira, a formação profissional, onde se adquire um dado conhecimento capaz de fundamentar as escolhas éticas. Ó, formação profissional é onde a gente adquire conhecimento, sim, e é o conhecimento, a nossa consciência, a nossa racionalidade que fundamentam as nossas escolhas. Não é o único referencial profissional. Somam-se a ela ou a ela se contrapõem as visões de mundo incorporadas socialmente pela educação formal e informal, pelos meios de comunicação, pelas religiões, pelo senso comum. É o conjunto de tais manifestações culturais e conhecimentos que formam os hábitos e costumes que a educação formal pode consolidar ou não. Verdadeiro, a gente vai ver mais sobre isso quando a gente estiver lá estudando ética profissional e projeto ético-político, que a formação profissional é uma das nossas referências do agir ético-moral, uma das referências da nossa instrumentalidade, porque nós não somos só profissionais, nós somos sempre pessoas que têm, inclusive, valores, referências, conhecimentos que antecedem aquilo que a gente aprende na universidade. E, geralmente esses valores, eles se chocam, eles se conflitam. Isso é muito comum também na adolescência, né? Quando o adolescente sai de casa e encontra outros referenciais diferentes ou similares, né, ao da sua família. Então, soma-se a tudo isso, certamente, as nossas visões de mundo, a religião, as nossas relações pessoais. Não há apartação, tá? Não tem como separar. Agora eu sou assistente social, agora eu sou outra coisa. Tá sempre, você é sempre tudo. Agora, o que você tem que fazer
São as exigências do agir ético, é o controle das suas paixões, dos seus ódios, é o respeito, é a responsabilidade, com base na normativa profissional. E aí que você tem que frear algumas ações individuais suas, porque você não é só você, você é sujeito coletivo profissional. Quarta, a ética também se objetiva através de um código de ética, conjunto de valores e princípios, normas morais, direitos e deveres e sanções, orientador de um comportamento individual dos profissionais, dirigido à regulamentação de suas relações éticas com a instituição de trabalho, com outros profissionais, com os usuários e com as entidades da categoria profissional. Sim, a ética ela se objetiva através do código de ética. Nós veremos que o código de ética é um dos componentes de materialização da ética profissional, é um dos pilares do projeto ético-político, e o código de ética justamente traz toda a normatização, toda a prescrição de comportamentos que um profissional deve agir. Lá fala para não fazer censura com o usuário. Lá também diz que nós temos que defender a justiça social, a liberdade, a democracia, que temos que não quebrar o sigilo profissional, exceto em algumas exceções, que em determinadas situações temos que agir de tal maneira, que existem penalidades, que existem infrações éticas, infrações administrativas. Então, verdadeiro, letra E, aqui é a nossa resposta correta, todas estão verdadeiras. A gente encerra esse bloco, essa parte da segunda parte de ética, a gente se vê no próximo bloco, porque a gente vai continuar discutindo ética. Se ficou com alguma dúvida, pode mandar aqui no fórum, tá? Manda a sua dúvida e vamos junto rumo aí à tua aprovação. Até mais!